Siga o seu instinto. Esta é a palavra de hoje para você. Muitas das vezes nós não somos orientados por uma voz interior que nos impulsiona a fazer a coisa certa. E muitas das vezes nós ficamos estagnados. Nós ficamos no campo do achismo. Nós ficamos na defensiva e não temos uma atitude plausível que vai trazer o resultado no qual nós esperamos. E hoje eu quero falar para você, siga o seu instinto. Mas talvez você pergunta, mas André, como eu vou seguir o meu instinto sendo que enganoso é o coração do homem? Enganoso é o coração do homem. Saiba uma coisa, queridos, enganoso é o coração do homem na velha aliança. Na nova aliança, Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne em você. Deus trocou a sua natureza. Deus tirou essa natureza endurecida e colocou a divindade dentro de você. De maneira que você é orientado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito para que possamos seguir o nosso instinto, assim dizendo. Acompanhe comigo. Primeira coisa que você deve entender em relação a isso é coragem para agir. Existem muitas pessoas que desejam as coisas, mas elas ficam assim, de braços cruzados. Elas ficam estagnadas na vida. Elas desejam, mas as coisas dela não passam do campo do desejo, porque elas não têm uma atitude plausível em relação àquilo que elas estão desejando. Mas é por isso que nós temos que ter coragem para agir. Você tem que entender que a coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar do medo. A coragem não é a ausência de medo, mas mesmo mediante ao medo, nós temos que ir, nós temos que seguir em frente, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Certo? Muitas pessoas desistem no meio do caminho simplesmente porque tentou uma, duas vezes e fica com medo de dar errado, fica com medo da crítica, fica com medo da zombaria. Você tem que entender que, independentemente do que você faça, independentemente dos seus resultados, independentemente das suas falhas, das suas debilidades, as pessoas irão falar de você, as pessoas irão te criticar. Então não tenha medo de fazer o que tem que ser feito. Não tenha medo de agir. Não tenha medo de ir para cima, de ir para frente. Sabe? Porque o resultado nós não determinamos ele, mas nós podemos determinar a nossa atitude em relação à nossa ação. Beleza? E tem um versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: "Sê forte e corajoso, não tema, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Então Deus está dizendo para você, olha, seja forte, seja destemido, seja corajoso, vai adiante, porque eu sou contigo. Existe sim um momento que nós devemos orar, existe sim momentos de buscar conhecimento, mas existe momentos que nós temos que agir. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. E é por isso que a primeira coisa que você tem que ter é coragem para agir. Segundo, confiança em si mesmo. Nós temos que ter confiança em nós mesmos. Se nós não confiarmos em nós mesmos, quem é que vai nos dar crédito? A primeira pessoa que você deve ter confiança é em você mesmo. Mas muitas das vezes você fala para você mesmo que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir. Agora me diz uma coisa, como é que uma pessoa que diz que não pode, não consegue, não vai adiante, não vai conseguir, como é que uma pessoa dessa tem resultado? Como é que uma pessoa dessa consegue ter sucesso expressivo na vida? Você tem que entender que você é o seu principal torcedor, você é o seu principal motivador, você é o seu principal orientador, sabe? A sua boca está uma chave, apenas uma chave do seu ouvido.
O que você fala vai determinar a sua crença. E a sua crença vai determinar a sua atitude. E a sua atitude vai determinar, mais cedo ou mais tarde, os seus resultados. Uma coisa é você fazer o que tem que ser feito e, por fim, não colher o resultado que você gostaria. Mas você tentou, mas você fez, mas você deu o seu melhor. Mas outra coisa é simplesmente você não fazer o que tem que ser feito e ficar lamuriando de braços cruzados e gostar ou querer que alguém venha fazer aquilo que de fato você poderia estar fazendo. Então você deve ter essa confiança em si mesmo. Você precisa acreditar em si mesmo antes de qualquer outra pessoa acredite em você. A Bíblia diz em Isaías 41:10, diz assim: eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe? Você tem que entender que existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que confia em você. Existe um Deus que aposta em você, que está torcendo por você. Talvez você está esperando de pessoas. Talvez você está esperando aí, sei lá, um político, um governante, um parente rico, alguma coisa do tipo assim, te colocar no lugar certo e na hora certa. Mas você deve entender que no lugar certo e na hora certa, você vai estar, uma vez que você confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar em si mesmo e começar a ter atitude de acordo com aquilo que você está confiando. Porque com Deus não é o tanto que você sabe, mas sim o tanto que você acredita. O tanto que você acredita. A palavra de Deus diz que Deus está pairando sobre a terra, buscando um coração forte, a quem Ele possa confiar. Não é o tanto que você sabe, mas sim é o tanto que você acredita. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então não pare de acreditar no Senhor, não pare de buscar ao Senhor. Terceiro e último tópico é: busque a direção divina. Quando você se entrega ao plano de Deus, Ele guia os seus passos com precisão. A palavra de Deus fala para nós entregarmos todos os nossos caminhos ao Senhor. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo: olha Deus, eu não confio necessariamente em mim mesmo, na força do meu braço. Ué André, mas eu não tenho que confiar em mim mesmo, como você falou? Sim, em partes. Em relação às coisas aqui deste mundo, você deve sim confiar em si mesmo. Mas em relação à sua vida como um todo, você tem que entregar na mão do Senhor. Por quê? Porque existem coisas que cabem a Deus, mas existem coisas que cabem a você. Nas coisas que cabem a Deus, você deve entregar a Ele e confiar nele de todo o seu coração. Mas nas coisas que cabem a você, você deve confiar no seu potencial, confiar na sua sabedoria, confiar naquilo que Deus já acreditou em você e ir para cima e fazer aquilo que de fato deve ser feito. Sabe? Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu e você, quando nós confiamos ao Senhor, e confiar ao Senhor é você orar a Ele, é você dizer para Ele o problema que você está passando, a adversidade que você está passando, sabe? É você colocar na mão de Deus os seus desafios. Nós temos desafios, nós temos pelejas labuta, mas Deus manda te dizer que essa peleja, essa batalha já está vencida. Ela já estará vencida uma vez que você confiar nele, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele não perde nenhuma batalha, mas Ele quer ver o nível de fé que você tem, e o nível de fé que você tem vai determinar quando você buscar a Ele mediante a oração. Quarto ponto, perseverança nas adversidades. Olha, queridos, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Muitas pessoas se entregam à cachaça, à droga, à prostituição, a uma vida dissoluta, simplesmente porque eles se entregam. Eles se entregam aos problemas. São tantos problemas que aparecem em nossas vidas que, poxa, parece que a vida é ruim demais para ser vivida.
que na verdade a única pessoa ou as únicas pessoas que nasceram para de fato desfrutar da vida foi quem nasceu num berço de ouro, ou quem tem um ótimo carisma, ou quem tem um dom super elevado, ou um político rico, ou coisa do tipo. Que essas pessoas curtem, vão na praia, passeia, tem carro bom, tem casa boa, tem família, coisa do tipo. Ao passo em que muitas pessoas parecem que nasceram só para engordar e pagar boleto. Sabe? Mas a palavra de Deus diz que não é assim. Que mesmo as pessoas que têm notoriedade, mesmo as pessoas que têm fama, mesmo as pessoas que têm dinheiro, elas têm problema. A grande questão é como nós lidamos com o problema. Se nós intensificarmos o problema se torna gigante, maior do que a nossa vida, e daqui a pouco você não vive. E se você focar no problema, o problema toma conta de você. Uma coisa é você ter o problema, mas outra coisa é o problema te ter. Uma coisa é você passar por lutas e adversidades. Outra coisa é você ter Deus do seu lado para ajudar você a passar por essas lutas e por essas adversidades. Isso é que faz a diferença. A diferença de uma pessoa que de fato crê e tem Deus no seu coração e tem Deus na sua caminhada, para uma pessoa que não crê e não tem Deus no seu coração e na sua caminhada, é que no momento da adversidade, a pessoa que não tem Deus, ela vai definhar. Ela entra em depressão. E a depressão dela, ela pode não voltar dessa depressão. Ela pode se suicidar. Sabe? A Bíblia fala que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a vida. Mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Uma vez que eu e você, uma vez que nós confiamos em Deus, a nossa tristeza ela deve ser levada para Deus. E ela vai culminar em vida. E ela vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando você ora a Deus, quando você confia em Deus, quando você leva as suas adversidades, os seus problemas diante de Deus, as coisas vão mudar. Pode não mudar na hora que você quer, no momento que você quer, ou do jeito que você quer, mas pode ter certeza que isso vai mudar na sua vida. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Das adversidades, dos conflitos, da miséria, de tudo aquilo que aparece em sua vida. E mais cedo ou mais tarde você verá que Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você crê nessa palavra, se você confia no Senhor, digita aí: eu creio, eu recebo essa palavra e eu declaro ela sobre a minha vida. Amém, queridos? E por último, último versículo, último tópico, o quinto diz assim: entenda o seu propósito. Olha, nós temos que entender o nosso propósito. Nós temos um propósito para a nossa vida, certo? Deus não nos fez aleatório. Deus não nos fez de maneira displicente. Mas Ele nos fez com um propósito específico, com determinação específica. E quando nós não sabemos a nossa especificidade, nós ficamos vagueando, nós ficamos rodeando, nós ficamos patinando na vida, certo? Entender o nosso propósito é vital para que nós tenhamos uma vida plena. Entende? Igual, por exemplo, você só encontrará paz verdadeira quando entender o seu propósito e seguir a sua vocação. Quando você entende o seu propósito, você tem paz de espírito, você tem alegria no viver, você vai prosperar, você vai crescer. Os problemas não vão te abater, eles podem até vir, mas não vão fazer você definhar. E a Bíblia diz em Jeremias 29:11, pois eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passarei a me orar, e vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor. Então, quando eu e você, quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós andamos alinhados com o propósito no qual Deus colocou no nosso coração, a nossa vida muda, a nossa perspectiva muda. Os problemas não são mais problemas, é simplesmente coisas do dia a dia, da nossa rotina, que nós temos que resolver, porque nós já recebemos a força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, e Deus fez de nós solucionadores de problemas. Por isso, meu querido, anda nessa convicção, sabendo que não é o tanto que você sabe, mas sim o tanto que você acredita. Não é o tanto necessariamente que você deseja, mas é o tanto de atitude que você tem em prol do desejo
que você verá que mais cedo ou mais tarde coisas extraordinárias acontecerão sobre a sua vida. Eu faço um voto a ti de paz e prosperidade. Se você não me segue, me siga, curta, compartilha e deixe os seus comentários. Um forte abraço e até a próxima.